Olá, meus irmãos, graça e paz. Para você que não me conhece, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Arco Verde. E gostaria de, juntamente com você, estarmos meditando naquilo que nos diz a palavra de Deus a respeito de um tema muito importante, que é o tema missões. E das desculpas que as pessoas dão para não evangelizar, para não falar do Evangelho de Cristo. Entre elas, nós já discutimos em alguns vídeos, na verdade dois, são as seguintes. Não sou esperto o suficiente. Talvez alguém ache que por não ter uma grande intelectualidade, por não ser formado, não é capaz de evangelizar, não é capaz de pregar o evangelho. Sendo que isso não é verdade. Todos nós temos a capacidade de, com o pouco conhecimento que temos, com a pouca oratória que temos, de anunciar o evangelho a toda criatura. Isso é relatado pela própria Bíblia, quando discípulos, pessoas que não eram tão inteligentes, muitos deles pescadores, pessoas simples, anunciaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem ter tanto estudo. Havia, claro, pessoas que eram capacitadas, pessoas que tinham estudo, como, por exemplo, o apóstolo Paulo. Era alguém estudado, mas também haviam pessoas simples, que na sua simplicidade transmitia o Evangelho do Senhor Jesus. Também falamos a respeito, meu corpo e minha personalidade não são fortes o suficiente. Talvez você tenha alguma limitação física, talvez o seu corpo não seja forte o suficiente, talvez a sua personalidade não seja forte o suficiente, talvez você não seja uma pessoa que costuma falar em público, que costuma ter aquela intensidade na voz, mas ainda assim isso não é problema para anunciar o Evangelho. E hoje trataremos da seguinte desculpa: não sou um bom orador. Talvez essa seja uma das desculpas mais frequentes. Eu não sei falar bem. Não sei me dirigir bem às pessoas, às vezes troco algumas palavras, às vezes tenho dificuldade de dicção. Eu não sou um bom orador. E nós veremos alguns exemplos bíblicos de pessoas que não eram bons oradores e algumas pessoas que eram bons oradores, mas ainda assim abriram mão disso para anunciar o evangelho puro, o evangelho simples. E é isso que nós temos que fazer. Entre elas está no livro de Êxodo, capítulo número 4, versículos 10 a 12, que nos diz o seguinte: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinareis o que hás de falar. Então, nós vemos ali uma pessoa simples, o próprio Moisés, que não era alguém sem instrução. Moisés tinha sido treinado na mais alta classe dos egípcios, ele havia estudado entre eles, era alguém que tinha muito conhecimento, mas que talvez não soubesse falar tão bem. Alguns querem dizer que Moisés era gago, mas nós não temos comprovação bíblica disso. Mas nós sabemos que ele era pesado em palavras. Talvez ele não fosse tão bom em transmitir aquilo que ele queria. E entre nós, às vezes, algumas pessoas que têm dificuldade de falar. Tem pessoas que são muito inteligentes, e inclusive eu já tive experiência de alguns professores que eram muito inteligentes, mas que não sabiam transmitir tão bem, ensinar tão bem a mensagem que eles queriam trazer. Então, há pessoas que têm essa dificuldade de falar, dificuldade de oratória. Mas isso não impede que o Evangelho de Deus atue na vida do homem. Na sua simplicidade, seja você gago ou não, tenha você dificuldades de falar em público, de comunicar com alguém, mas isso não é impedimento para anunciarmos o Evangelho de Cristo. Mais à frente, no Novo Testamento, nós vemos um exemplo muito claro disso. 1 Coríntios 1, versículo 17, nos diz o seguinte: Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Note que se Paulo, quem está falando aqui, fosse basear a sua pregação apenas na sabedoria de palavras, ele poderia fazer isso. Ele era alguém que tinha instrução, foi ensinado aos pés de Gamaliel, tinha conhecimento da cultura da sua época, tanto que no Areópago, onde se reuniam várias pessoas, ele usou
Um poeta da sua época usou um trecho da sua cultura para convencer eles de que eles estavam errados e para mostrar que quem era verdadeiramente o Cristo era Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia criado todas as coisas, aquele que havia feito tudo isso para a sua glória. Então, Paulo se absteve de falar de forma bonita, de forma eloquente, como faziam muitos dos filósofos da sua época. Paulo não se preocupou com a forma, com a oratória, com o método, mais do que com a mensagem do Evangelho de Cristo. Então talvez nós estejamos mais preocupados com o método de como alcançar as pessoas, de como falar em público, seja qual for a metodologia, mas não devemos nos preocupar tanto nisso quanto em anunciar na simplicidade, na linguagem do povo, a mensagem do Evangelho. Então que você tenha isso em mente. Não sou um bom orador, não seja essa a desculpa que você dê para não evangelizar. Na sua simplicidade, na sua pouca oratória, você pode ser um grande instrumento de Deus na sua obra. Que Deus te abençoe.